Nas últimas semanas, Brasília entrou em um ritmo de acontecimentos que poucos imaginavam acompanhar em tão pouco tempo. Decisões do Supremo Tribunal Federal, investigações conduzidas pela Polícia Federal, movimentações internas dos principais partidos e novas pesquisas eleitorais passaram a se cruzar de uma maneira que mudou completamente o ambiente da corrida presidencial de 2026. O que antes parecia uma disputa relativamente previsível passou a ser marcado por incertezas, disputas jurídicas e uma intensa batalha de narrativas. E é justamente por isso que muita gente começou a fazer a mesma pergunta. Estamos diante apenas de uma sequência de fatos isolados ou de uma mudança real no tabuleiro político brasileiro? A resposta exige olhar cada peça com atenção. Porque, quando elas são colocadas lado a lado, o cenário se torna muito mais complexo do que aparenta nas manchetes. O primeiro ponto que chama a atenção é que as decisões judiciais passaram a ocupar um espaço cada vez maior no debate político. Nos últimos dias, uma determinação do ministro Alexandre de Moraes repercutiu em todo o país ao suspender, por 90 dias, as visitas de Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada após a divulgação de uma carta atribuída ao ex-presidente nas redes sociais. Episódio que, segundo o entendimento apresentado pelo ministro, poderia representar descumprimento das condições impostas durante a prisão domiciliar. A medida provocou reações imediatas entre aliados e adversários. De um lado, parlamentares da oposição classificaram a decisão como excessiva. De outro, defensores da medida afirmaram que qualquer restrição determinada pela Justiça precisa ser cumprida integralmente, independentemente da posição política do investigado. Mas existe um aspecto que passou a ser discutido nos bastidores e que merece atenção. Quando uma liderança política enfrenta limitações de comunicação, inevitavelmente outras figuras do mesmo grupo passam a ocupar mais espaço nas articulações. Diversos analistas começaram a observar que Flávio Bolsonaro, mesmo diante das restrições impostas pela decisão judicial, poderia assumir um papel ainda mais relevante na interlocução entre dirigentes partidários, parlamentares e lideranças estaduais. Não se trata de uma conclusão definitiva, mas de uma leitura política que ganhou força justamente porque campanhas eleitorais dependem de coordenação permanente. E qualquer alteração nessa dinâmica influencia negociações e estratégias. Ao mesmo tempo, outro fator passou a preocupar dirigentes partidários. Pesquisas recentes mostraram mudanças importantes no cenário eleitoral. Embora levantamentos variem de instituto para instituto, alguns apontaram crescimento da aprovação do governo federal e alterações nas intenções de voto para a eleição presidencial. Em política, pesquisas nunca determinam o resultado de uma eleição, mas influenciam diretamente o comportamento dos partidos. Quando uma candidatura apresenta sinais de fortalecimento, novas alianças começam a surgir. Quando aparecem dificuldades, algumas legendas preferem aguardar antes de formalizar apoios. É exatamente por isso que dirigentes acompanham cada novo levantamento com enorme atenção. Enquanto esse cenário se desenvolvia, outra notícia provocava debates intensos em Brasília. O Tribunal de Contas da União autorizou, em determinadas situações, pagamentos de verbas classificadas como indenizatórias acima do teto constitucional para servidores do Congresso Nacional e do próprio tribunal. A decisão dividiu especialistas em direito administrativo e responsabilidade fiscal. Alguns defenderam que determinadas verbas possuem natureza jurídica diferente dos salários e, portanto, não estariam submetidas ao teto constitucional. Outros argumentaram que o momento exige contenção de despesas e maior rigor na administração dos recursos públicos, independentemente da posição adotada. O episódio reacendeu uma discussão antiga sobre transparência.
equilíbrio fiscal e confiança da população nas instituições. Esse debate ganha ainda mais importância porque acontece em um período de forte pressão sobre as contas públicas. O governo busca ampliar investimentos. O Congresso discute novas medidas fiscais e economistas acompanham atentamente indicadores como inflação, crescimento econômico e arrecadação. Nesse contexto, qualquer decisão envolvendo remuneração de agentes públicos rapidamente se transforma em tema político. Afinal, boa parte da população compara essas remunerações com sua própria realidade econômica, aumentando a cobrança por critérios mais claros na utilização do dinheiro público. Não se trata de uma conclusão definitiva, mas de uma leitura política que ganhou força justamente porque campanhas eleitorais dependem de coordenação permanente. E qualquer alteração nessa dinâmica influencia negociações e estratégias. Ao mesmo tempo, outro fator passou a preocupar dirigentes partidários. Pesquisas recentes mostraram mudanças importantes no cenário eleitoral. Embora levantamentos variem de instituto para instituto, alguns apontaram crescimento da aprovação do governo federal e alterações nas intenções de voto para a eleição presidencial. Em política, pesquisas nunca determinam o resultado de uma eleição, mas influenciam diretamente o comportamento dos partidos. Quando uma candidatura apresenta sinais de fortalecimento, novas alianças começam a surgir. Quando aparecem dificuldades, algumas legendas preferem aguardar antes de formalizar apoios. É exatamente por isso que dirigentes acompanham cada novo levantamento com enorme atenção. Enquanto esse cenário se desenvolvia, outra notícia provocava debates intensos em Brasília. O Tribunal de Contas da União autorizou, em determinadas situações, pagamentos de verbas classificadas como indenizatórias acima do teto constitucional para servidores do Congresso Nacional e do próprio tribunal. A decisão dividiu especialistas em direito administrativo e responsabilidade fiscal. Alguns defenderam que determinadas verbas possuem natureza jurídica diferente dos salários e, portanto, não estariam submetidas ao teto constitucional. Outros argumentaram que o momento exige contenção de despesas e maior rigor na administração dos recursos públicos, independentemente da posição adotada. O episódio reacendeu uma discussão antiga sobre transparência, equilíbrio fiscal e confiança da população nas instituições. Esse debate ganha ainda mais importância porque acontece em um período de forte pressão sobre as contas públicas. O governo busca ampliar investimentos. O Congresso discute novas medidas fiscais e economistas acompanham atentamente indicadores como inflação, crescimento econômico e arrecadação. Nesse contexto, qualquer decisão envolvendo remuneração de agentes públicos rapidamente se transforma em tema político. Afinal, boa parte da população compara essas remunerações com sua própria realidade econômica, aumentando a cobrança por critérios mais claros na utilização do dinheiro público. Mas existe outro assunto que passou a dominar o noticiário e talvez represente um dos casos mais sensíveis dos últimos meses. A Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, revelou um esquema de descontos considerados irregulares sobre benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Segundo a investigação, associações teriam realizado cobranças sem autorização válida ou utilizando documentação considerada irregular. O caso levou ao indiciamento de dezenas de pessoas e colocou novamente em debate os mecanismos de fiscalização existentes dentro da Previdência Social. Para milhões de brasileiros, essa investigação possui um significado especial, porque envolve diretamente recursos destinados a pessoas que dependem desses benefícios para custear despesas essenciais do dia a dia. E aqui surge uma questão importante. Quando decisões judiciais, operações policiais, pesquisas eleitorais e debates sobre responsabilidade fiscal
acontecem praticamente ao mesmo tempo. Torna-se muito difícil separar completamente política, economia e funcionamento das instituições. Cada novo fato influencia o seguinte: uma investigação produz repercussão política. Uma decisão judicial altera estratégias partidárias. Uma pesquisa eleitoral modifica negociações entre legendas. É um ciclo permanente que passa a definir o ritmo da disputa nacional. Agora eu quero ouvir você. Na sua opinião, qual desses acontecimentos pode produzir o maior impacto nos próximos meses? As decisões do STF, as investigações da Polícia Federal ou o comportamento das pesquisas eleitorais? Escreva aqui nos comentários, porque esse debate ajuda a entender como diferentes regiões do Brasil estão interpretando esse momento político. E preste bastante atenção no que vem a seguir. No próximo bloco, vamos conectar esses acontecimentos e mostrar por que muitos analistas acreditam que o cenário eleitoral de 2026 ainda está longe de estar definido. Mais importante do que acompanhar cada manchete é entender como todas essas peças podem influenciar o futuro da política brasileira. Enquanto o noticiário se concentra em cada decisão isoladamente, nos bastidores da política, o raciocínio costuma ser diferente. Lideranças partidárias observam o conjunto dos acontecimentos para calcular riscos, medir oportunidades e definir estratégias. É justamente por isso que as últimas semanas passaram a ser vistas como um período decisivo para a reorganização das alianças que deverão disputar as eleições de 2026. Não existe campanha presidencial forte sem articulação política. E não existe articulação eficiente quando o ambiente institucional muda praticamente todos os dias. É nesse ponto que o cenário começa a ganhar contornos muito mais interessantes do que aparentam as manchetes publicadas diariamente. Uma das características da política brasileira é que os partidos raramente tomam decisões olhando apenas para pesquisas ou apenas para decisões judiciais. O cálculo normalmente envolve diversos fatores ao mesmo tempo. Lideranças analisam a situação econômica, o desempenho do governo, a capacidade de mobilização nas redes sociais, a força dos candidatos nos estados e, principalmente, o ambiente institucional. Quando qualquer um desses elementos sofre alteração significativa, todo o planejamento precisa ser revisto. Foi exatamente essa sensação que começou a aparecer entre dirigentes partidários depois da sequência de acontecimentos envolvendo o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas da União e as investigações conduzidas pela Polícia Federal. Ao mesmo tempo, cresce a percepção de que a eleição de 2026 poderá ser uma das mais judicializadas da história recente. Especialistas em direito eleitoral já destacam que campanhas modernas convivem diariamente com decisões da Justiça Eleitoral, julgamentos do Supremo, investigações criminais e ações envolvendo propaganda política. Isso significa que o debate eleitoral deixou de acontecer apenas em palanques e programas de televisão. Hoje ele também acontece nos tribunais, nas redes sociais e nos bastidores das instituições públicas. Essa mudança exige que partidos estejam preparados para responder rapidamente a qualquer novo acontecimento. Outro fator que influencia diretamente esse ambiente é a economia. Historicamente, eleições presidenciais no Brasil costumam ser fortemente impactadas pela percepção da população sobre emprego, renda, inflação e custo de vida. Mesmo quando o debate político domina as manchetes, pesquisas de opinião frequentemente mostram que grande parte dos eleitores continua tomando decisões com base na própria realidade econômica. Por isso, governo e oposição acompanham atentamente indicadores econômicos. Um resultado positivo fortalece o discurso governista. Um resultado negativo amplia o espaço para críticas da oposição.
É uma disputa permanente pela narrativa dos números. Nos últimos meses, algumas pesquisas registraram melhora em indicadores de aprovação do governo federal, enquanto outras mostraram estabilidade ou oscilações dentro da margem de erro. Independentemente do levantamento utilizado, existe um consenso entre analistas. Ainda falta muito tempo para a eleição, e o comportamento do eleitor pode mudar diversas vezes até o início oficial da campanha. Esse é justamente o motivo pelo qual dirigentes partidários evitam decisões precipitadas. Uma fotografia de hoje não representa necessariamente o resultado de amanhã. Enquanto isso, a oposição também enfrenta desafios importantes. Além da necessidade de consolidar alianças estaduais, partidos precisam administrar divergências internas, definir prioridades e construir um discurso capaz de dialogar com diferentes segmentos da sociedade. Em qualquer grande legenda, existem grupos com interesses distintos, lideranças regionais e estratégias específicas para cada estado. Conciliar todas essas posições é uma tarefa complexa e, muitas vezes, determina o sucesso ou o fracasso de uma campanha presidencial. No caso do Partido Liberal, por exemplo, analistas observam que a legenda continuará sendo uma das principais forças da oposição nacional. No entanto, também reconhecem que decisões judiciais envolvendo lideranças do partido inevitavelmente produzem efeitos políticos. Mesmo quando não alteram diretamente a situação eleitoral de um candidato, essas decisões influenciam o debate público e passam a fazer parte das estratégias adotadas por adversários e aliados. É por isso que qualquer novo desdobramento institucional tende a receber enorme atenção nas próximas semanas. Ao mesmo tempo, partidos do chamado centro político acompanham esse cenário com cautela. Essas legendas costumam avaliar pesquisas, ambiente econômico e capacidade de articulação antes de definir alianças nacionais. Em muitos casos, preferem aguardar a consolidação dos principais candidatos antes de anunciar apoio formal. Essa postura faz parte da lógica política brasileira, onde negociações frequentemente se intensificam apenas nos meses mais próximos das convenções partidárias. Existe ainda um elemento que muitas vezes passa despercebido pelo público. Grandes campanhas eleitorais dependem de uma estrutura muito ampla. Além do candidato, participam dirigentes partidários, coordenadores regionais, especialistas em comunicação, equipes jurídicas, estrategistas digitais e centenas de colaboradores espalhados pelos estados. Sempre que ocorre uma mudança significativa no ambiente político, toda essa estrutura precisa adaptar sua estratégia. Um discurso preparado para uma determinada realidade pode perder força rapidamente quando surge um novo fato relevante. É exatamente por isso que muitos cientistas políticos costumam dizer que campanhas modernas funcionam como organismos vivos. Elas mudam constantemente de acordo com o ambiente ao redor. Uma decisão judicial importante, uma operação policial, um indicador econômico inesperado ou uma nova pesquisa podem alterar completamente o planejamento construído durante meses. Quem consegue reagir rapidamente normalmente ganha vantagem competitiva. Quem demora a perceber a mudança corre o risco de ficar preso a uma narrativa que já perdeu força. Agora quero fazer uma pergunta para você. Você acredita que as eleições de 2026 serão decididas principalmente pela economia, pelas investigações que continuam em andamento ou pelas alianças políticas que ainda estão sendo construídas? Escreva sua opinião nos comentários. É sempre interessante acompanhar diferentes pontos de vista sobre um momento tão importante para o país. E antes de seguirmos para a reta final deste vídeo, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal Bastidor Brasileiro. Nosso objetivo é acompanhar os principais acontecimentos da política nacional, sempre com base em informações públicas, contexto histórico e análise dos fatos.
para que você possa formar sua própria opinião. No próximo bloco, vamos reunir todas essas peças e mostrar quais são os cenários que especialistas enxergam para os próximos meses. Porque, independentemente das preferências políticas de cada eleitor, uma coisa parece cada vez mais evidente. A disputa de 2026 ainda está completamente aberta, e os acontecimentos que veremos daqui para frente poderão mudar novamente o rumo da corrida presidencial. À medida que o calendário eleitoral avança, uma conclusão começa a ganhar força entre especialistas em política. O cenário de 2026 dificilmente será definido por um único acontecimento. Diferentemente de outras eleições, em que um fato específico alterou completamente a percepção do eleitorado, desta vez o ambiente parece estar sendo moldado por uma sucessão de eventos que, juntos, constroem uma nova dinâmica para a disputa presidencial. É justamente essa combinação entre decisões judiciais, investigações, indicadores econômicos e reorganização partidária que torna o momento atual tão relevante para quem acompanha a política brasileira. Quando analisamos os últimos meses, percebemos que praticamente todas as instituições estiveram no centro do debate público. O Supremo Tribunal Federal continuou julgando processos de grande repercussão nacional. A Polícia Federal avançou em investigações envolvendo diferentes áreas da administração pública. O Tribunal de Contas da União protagonizou discussões importantes sobre responsabilidade fiscal e remuneração de servidores. Paralelamente, o Congresso Nacional manteve uma agenda intensa de votações relacionadas à economia, tributação e organização do orçamento federal. Cada um desses acontecimentos produz efeitos próprios, mas todos acabam influenciando a percepção da população sobre o funcionamento das instituições. Outro aspecto que merece atenção é a velocidade com que as informações circulam atualmente. Em poucos minutos, uma decisão judicial, uma coletiva de imprensa ou uma operação policial passa a dominar as redes sociais, os programas de televisão e os principais portais de notícias. Isso faz com que partidos políticos precisem responder quase em tempo real aos acontecimentos. Estratégias que antes eram planejadas para semanas, agora precisam ser ajustadas em questão de horas. Esse novo ambiente de comunicação tornou a disputa política muito mais dinâmica e também muito mais imprevisível. No caso específico das eleições de 2026, outro fator deverá ganhar importância crescente: o debate econômico. Mesmo que o noticiário político ocupe boa parte da atenção da imprensa, pesquisas de opinião mostram que inflação, emprego, renda, custo dos alimentos, crédito e poder de compra continuam entre as maiores preocupações da população. Isso significa que governo e oposição terão o desafio de convencer o eleitor de que possuem propostas capazes de melhorar a vida cotidiana dos brasileiros. Em muitas eleições, a economia acabou sendo o elemento decisivo, e não há sinais de que isso será diferente nos próximos meses. Ao mesmo tempo, a consolidação das alianças partidárias continuará sendo acompanhada com enorme interesse. Em sistemas multipartidários como o brasileiro, dificilmente uma candidatura presidencial consegue construir competitividade nacional sem apoio regional consistente. É justamente nesse momento que entram as negociações entre governadores, prefeitos, bancadas estaduais e lideranças locais. Muitas dessas conversas acontecem longe dos holofotes, mas acabam determinando tempo de televisão, estrutura de campanha, palanques regionais e capacidade de mobilização eleitoral. Especialistas também destacam que o comportamento do eleitor brasileiro mudou significativamente nos últimos anos. O acesso ampliado às redes sociais, aos canais digitais e às transmissões ao vivo tornou a circulação de informações muito mais rápida. Ao mesmo tempo, aumentou a responsabilidade de quem produz conteúdo político.
Em um ambiente onde notícias verdadeiras e informações incorretas podem circular simultaneamente, verificar os fatos passou a ser indispensável para qualquer análise séria. É justamente por isso que acompanhar documentos oficiais, decisões públicas e investigações confirmadas se tornou tão importante para compreender o cenário nacional. Independentemente da preferência política de cada cidadão, existe um ponto que dificilmente será contestado. O Brasil atravessa um período de intensa movimentação institucional. O funcionamento dos tribunais, das investigações policiais, dos órgãos de controle e do Congresso continuará influenciando diretamente o ambiente político até a realização das eleições. Isso não significa que o resultado esteja definido. Pelo contrário, a própria história recente demonstra que campanhas presidenciais podem sofrer mudanças importantes ao longo do caminho, seja por fatores econômicos, por reorganizações partidárias ou por acontecimentos inesperados. É justamente por isso que muitos analistas evitam fazer previsões definitivas neste momento. Ainda existem inúmeras etapas pela frente: convenções partidárias, definição oficial das candidaturas, início da propaganda eleitoral, debates, divulgação de novos indicadores econômicos e continuidade das investigações poderão alterar novamente o cenário. Em política, antecipar um resultado com tanta antecedência costuma ser um exercício arriscado. O mais prudente é acompanhar os fatos à medida que eles acontecem, sempre diferenciando aquilo que está oficialmente confirmado das interpretações feitas por diferentes atores políticos. Se existe uma conclusão possível neste momento, é que a disputa de 2026 tende a ser marcada por forte polarização, intenso debate institucional e grande atenção às decisões tomadas pelos órgãos públicos. Caberá ao eleitor observar atentamente as propostas apresentadas, analisar o desempenho dos candidatos e acompanhar criticamente as informações que circulam durante a campanha. Quanto maior for o acesso a informações verificadas, mais qualificado tende a ser o debate democrático. Se esta análise ajudou você a compreender melhor o momento político brasileiro, aproveite para deixar o seu like e compartilhar este vídeo com outras pessoas interessadas em política. Isso fortalece o trabalho do Bastidor Brasileiro e permite que análises baseadas em fatos públicos alcancem cada vez mais pessoas. E eu quero terminar fazendo uma última pergunta. Na sua avaliação, qual será o principal fator que decidirá as eleições de 2026? O desempenho da economia? As alianças políticas? As decisões das instituições? Ou a capacidade de cada candidato convencer o eleitor durante a campanha? Deixe sua opinião nos comentários. Vou acompanhar a discussão e ler as respostas para entender como o Brasil está enxergando esse momento decisivo da nossa política. Porque uma coisa parece certa: os próximos meses prometem novos capítulos, novas decisões e novos debates. E, como sempre acontece na política brasileira, cada novo fato poderá mudar novamente o rumo da história.